relacionado ao tema suicídio. Ele veio através do lançamento de um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774. E aí, como foi um tema abordado, que dentro do livro o rapaz se decepciona por conta de se apaixonar por uma mulher e ela acabar casando com outro. Ele ficou bem abalado em relação a isso, ele estava em adoecimento psíquico, emocional, enfim, e ele acaba se suicidando. E aí o que aconteceu é que muita gente comprou esses livros, na maioria homens, acabaram também cometendo suicídio, como um efeito dominó. E aí por isso que foi nomeado efeito Werther. Então quando a gente escuta por aí, efeito Werther, o que é isso? Ele surgiu a partir desse movimento, E aí na época, inclusive, eles proibiram a venda do livro, eles proibiram falar sobre o tema, que a mídia, os jornais e tal, comentassem sobre o tema suicídio. Então a gente passou um bom tempo sem poder estar abordando o tema, porque eles tinham medo de que isso gerasse mais uma reação em cadeia, todo mundo se suicidando por conta de estarmos falando de suicídio. Só que aí o tempo vai passar e aí a gente vai começar a perceber que não, que na verdade a gente precisa falar sobre o assunto. O suicídio ele ainda é muito romantizado na mídia. Se a gente parar para pensar e observar, os casos de suicídio que são, quando são divulgados, sempre são pessoas famosas, Então, aquele ídolo lá, aquela pessoa que a gente acabou de assistir um filme e ele aparentemente estava gravando até uma história e estava ótimo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o suicídio, ele é uma atitude, ele é um movimento, mas porque está num adoecimento tão grande que não sabe como sair daquela dor. É a mesma coisa que um adolescente, por exemplo, que se automutila. Adolescente ou adolescente não se automutila porque, de fato, quer chamar a atenção de alguém, como muita gente fala e acaba banalizando. Se mutila porque a dor é tão grande e está num sofrimento tão grande, por conta desse adoecimento psíquico, dessa inflamação emocional, digamos assim, que a pessoa tenta canalizar essa dor para outra via. Então, acaba se ferindo, se cortando, porque aí é como se ela fosse prestar atenção naquela dor, nessa dor física, Mas aí acaba que fica com as duas, com a física e com a emocional. E, em um dado momento, se essa pessoa não tem o recurso, não tem o suporte, infelizmente ela pode acabar de cometer suicídio. Então, é importantíssimo a gente falar sobre o tema, e eu não poderia iniciar falando sobre esse tema sem explicar primeiro lá atrás, o que aconteceu lá atrás, para hoje a gente ter essa campanha do Setembro Amarelo, que eu vou explicar também ali na frente por que setembro, por que amarelo, mas o primeiro impacto mundial que a gente tem em relação ao suicídio e a esse tema em específico é esse caso. A gente tinha, a cada 40 segundos, uma morte por suicídio no mundo, a cada 40 segundos. Isso em 2019. E isso é um dado que quem trouxe foi a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Aí em 2021 a gente já tem um dado que ele é referente ao Brasil, especificamente, que a cada 45 minutos ocorre uma morte por suicídio. Porém, para cada morte existem mais 20 tentativas. Geralmente as mulheres tentam mais, mas homens são mais efetivos. Então os dados que aparecem pra gente é que para cada uma morte de uma mulher, pelo menos 3,5 homens conseguiram. Hoje, o que a gente tem é que tem aumentado. Então, tem aumentado os casos de suicídio entre 15 e 29 anos, que é o que esses dados trazem pra gente. Mas na prática, se a gente for parar para lembrar de notícias até aqui da região dos lagos, a gente percebe que jovens muito mais novos de 15 anos, crianças de 13 anos, por conta de trend, de TikTok, acabam fazendo dinâmicas e desafios que acabam cometendo suicídio. Então, e também por conta dessa exposição a telas, eles acabam postando coisas mais íntimas, ainda não tem aquele cuidado e não tem aquele suporte que deveria ter para a orientação de como utilizar as redes sociais em seu benefício. E aí, vamos lá, acaba vazando uma imagem da pessoa, uma imagem íntima, e aí todos os coleguinhas de escola já viram, essa pessoa não sabe como... E acaba gerando também. Então, por que aumentou esse quantitativo dessa faixa etária, mais jovem? Também por conta desse uso abusivo e sem orientação em relação às telas. Adolescente ou adolescente não se automutila porque, de fato, quer chamar a atenção de alguém, como muita gente fala e acaba banalizando. Se mutila porque a dor é tão grande e está num sofrimento tão grande, por conta desse adoecimento psíquico, dessa inflamação emocional, digamos assim, que a pessoa tenta canalizar essa dor para outra via. Então, acaba se ferindo, se cortando, porque aí é como se ela fosse prestar atenção naquela dor, nessa dor física, Mas aí acaba que fica com as duas, com a física e com a emocional.
E em um dado momento, se essa pessoa não tem o recurso, não tem o suporte, infelizmente ela pode acabar vindo a cometer suicídio. Então é importantíssimo a gente falar sobre o tema, e eu não poderia iniciar falando sobre esse tema sem explicar primeiro lá atrás, o que aconteceu lá atrás, para hoje a gente ter essa campanha do Setembro Amarelo, que eu vou explicar também ali na frente por que setembro, por que amarelo, mas o primeiro impacto mundial que a gente tem em relação ao suicídio e a esse tema em específico é esse caso. Em 1994, um rapaz, um jovem, ele tinha uns 17 anos, o nome dele era Mike Ham, ele tinha um Mustang amarelo. E ele era o cara que se dava bem com todo mundo. Então, ele se dava bem com os professores, com os amigos, era popular, Mas, do nada, ele vem e se suicida. Então, aquilo impactou muito a galera na época, porque a gente acaba associando que a pessoa brinca com todo mundo, se ela é alegre, tá extrovertida, ela não tem problemas e tá tudo certo. Então, se ela se suicida, peraí, do nada. Não é do nada. Essa pessoa trouxe sinais. Mas, infelizmente, a gente está com uma correria que acaba não percebendo o outro e a dor do outro. E realmente esse outro, às vezes, tem dificuldade de falar sobre sua dor, então coloca, às vezes, uma brincadeira, esse jeito assim, mesmo que não seja de propósito, é do jeito dele, ele é assim. Mas ele acaba camuflando ali aquela dor, aquele sofrimento. Então, foi um caso que impactou tanto que no dia do velório dele, enfim, a família e os amigos levaram fitinhas amarelas e plaquinhas falando, não faça isso, peça ajuda. E os pais dele, em específico, fizeram cartõezinhos, 500 cartões, escreveram, não faça isso, peça ajuda, algo relacionado assim, e colocaram a fitinha amarela. E eles começaram a distribuir isso para pessoas que eles não conheciam na rua. Com o tempo, eles começaram a receber notificações e pessoas procurando para agradecer, porque receberam esse cartãozinho e então estavam à beira de cometer suicídio, então desistiram e aí foram procurar ajuda e tal. E aí o pessoal viu que isso foi bacana e começaram a fazer mais. Então por isso que quando a gente fala assim, ao invés de parar de falar sobre o tema, porque as pessoas têm medo de gerar o efeito Werther, o efeito dominó, de que aí todo mundo vai começar a se suicidar porque a gente está falando sobre o tema, quanto mais a gente aproxima o tema das pessoas, quanto mais a gente traz o motivo de falarmos sobre saúde mental, sobre a importância de pedir ajuda. Esse balão aqui que eu trouxe foi para representar o seu problema. Mas tem como a gente simplesmente estourar e acabar com o problema? De uma hora para outra? Poderia ser bom, Seria